O quarto domingo da Quaresma é chamado Letare, o domingo da alegria. No nosso itinerário rumo à Páscoa, dispostos a buscar o Senhor enquanto Ele se deixa achar e a invocá-lo enquanto Ele está perto, a imitação de Cristo Jesus, que durante 40 dias no deserto privou-se voluntariamente de comida e de bebida para crescer na graça mediante o jejum, a oração e já no triunfo antecipado do poder das trevas, pois Ele rechaçou as tentações do demônio, 3, segundo o Evangelho segundo João. Olhamos para o nosso Senhor e Salvador como aquele que manifesta o indizível amor de Deus por todos os homens. Tanto Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a causa da nossa alegria. O incomensurável amor do Criador pelas pobres criaturas. Mas é muito importante compreender que onde existe alegria, tem que existir necessariamente tristeza. E nisso não há nenhuma contradição. A nossa alegria é Deus. E por outro lado, nós somos a alegria dele. E provo com a última frase do salmo que nós acabamos de cantar: que se cole a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar, se não for Jerusalém, minha grande alegria. Deus alegre. Aqui está um título insólito para muitos ambientes católicos, acostumados com a ideia equivocada de um Deus taciturno, furioso, enfesado, se bem que, retamente compreendida, a ideia do furor de Deus, da ira de Deus, não é incompatível com sua misericórdia, com sua paciência, com sua alegria. E provo. Primeira leitura de hoje. Eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra seu povo e não houve mais remédio. Por favor, gostaria que todos compreendessem com essa pobre homilia que é possível ser alegre e ao mesmo tempo furioso. Alguém está chocado? Por favor, tome um diazepam ou uma Novalgina para passar a dor de cabeça com essa frase que eu acabei de dizer, mas é a pura verdade. Quem ama sente alegria com a pessoa amada. E em certas situações, para que sua alegria perdure, esse sentimento tem que se traduzir de uma forma inóspita, chamada furor. Eu vou repetir a primeira leitura de hoje. O furor do Senhor se levantou contra o seu povo e não houve mais remédio. Para nós entendermos essa manifestação da alegria de Deus por nós, é preciso situar a frase nos 3 versículos anteriores.
O Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros, admoestando-os com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. O segredo está aqui. Deus tem paciência conosco, admoesta-nos constantemente, adverte-nos recorrentemente, manifesta sua solicitude com frequência, dirigindo-nos sua palavra, por meio dos seus mensageiros, admoestando-nos com solicitude todos os dias. A palavra-chave para compreendermos a compaixão, para compreendermos o furor, é a compaixão. Tinha compaixão do seu povo. Mas a pergunta é, como pode uma pessoa que tem compaixão, de uma hora para outra, mudar a compaixão em furor? O furor é prova da compaixão? Depende contra o que se acende o furor. Primeiro, em Deus não há mudança. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Eu sou o Senhor e não mudo. Vamos repetir? Malaquias capítulo 3, versículo 6. Eu sou o Senhor e não mudo. Em Deus não há mudança. Então, como explicar misericórdia e furor ao mesmo tempo? Atenção, Deus tinha compaixão do seu povo. A compaixão é dirigida à pessoa. O furor é dirigido ao pecado da pessoa. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Esse versículo é a chave para nós entendermos. Porque o Deus que ama se irrita. Porque o Deus que ama se ira. Porque o Deus que ama fica furioso, colérico. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se acende contra toda a perversidade e impiedade dos homens. Vejam bem que a frase é milimétrica, é cirúrgica. Deus se ira, não contra nós, mas contra a nossa perversidade, mas contra a nossa impiedade. Santo Agostinho tem uma frase muito bonita, na qual esse discernimento fica explícito. Amemos o pecador e detestemos o pecado dele. Amar o pecador, odiar o pecado dele. Deus não é misericordioso com o pecado, nem se ira com o pecador. Deus é misericordioso com o pecador e fica furioso com o pecado dele. Isso está bem claro na primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Assim se cumpriu a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias. Eis contra o que a cólera de Deus se acende. Eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam suas palavras, praticavam a impiedade. A ira de Deus, que é manifestação de sua misericórdia com o pecador, se acende contra o pecado do pecador e nunca contra o pecador. Agora, outro texto que é muito importante neste domingo letare, neste domingo da alegria, no qual é impossível não falar do pecado, porque no evangelho de hoje, Jesus vai falar da condenação. Ele que não veio condenar o mundo, mas vai dizer que há uma certa categoria de pessoas que já está condenada. O texto básico é Isaías capítulo 12, versículo 1. Vocês já se alegraram por ver uma pessoa irritada?
contra você? Você já ficou alegre quando alguém ficou furioso com você? Se a resposta é sim, eu acho que você está ficando lelé do quengo. Mas se essa pessoa, se esse ser que ficou furioso contra você, levou você a ficar alegre, se esse ser é Deus, aí você não está lelé do quengo, não. Você está ficando santo. Prestem bem atenção nessa frase. Isaías capítulo 12, versículo 1. Eu vos rendo graças, Senhor, porque vos irritastes, vossa cólera se aplacou, e vós me consolastes. Sabe qual é o remédio para o nosso desconsolo, para a nossa aflição, para a nossa perturbação, para que Deus nos console? É que Ele se irrite conosco. Não há contradição nenhuma, isso é bíblico. Eu vou repetir. Isaías capítulo 12, versículo 1. Eu vos rendo graças, Senhor, porque vos irritastes, vossa cólera se aplacou, e vós me consolastes. A irritação de Deus para a nossa vida, às vezes, é um santo remédio. E dou exemplo, e provo agora, na primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Deus foi paciente com Israel, admoestou, manifestou sua palavra pelos profetas, teve compaixão, suportou o que tinha de suportar em termos de tempo, até que, atenção por favor, não houve mais remédio, senão que o furor do Senhor se acendesse. A dureza do nosso coração, diante das constantes e recorrentes manifestações de Deus. Veja o seu erro, reveja a sua condição, faça o seu exame de consciência, coloque-se diante de Deus, coloque-se diante do espelho, veja objetivamente como está a sua vida, e constantes admoestações, e recorrentes, e insistentes, e incontáveis advertências. Quando o coração da pessoa amada não se corrige, não se dobra, não amolece com essa pedagogia paciente e branda, quem ama, diz, então agora eu vou lançar mão de um outro dispositivo, de uma outra metodologia. Eu vos dou graças, Senhor, porque me irritastes, vos irritastes. Porque na vossa irritação veio uma pedagogia, uma disposição, uma sucessão de acontecimentos para que eu me corrigisse. Dei murros em ponta de faca, cometi besteiras, fiz loucuras, me frustrei, me decepcionei, as coisas começaram a dar errado, nada dava certo, tudo era frustração, só derrota, só empecilhos, até que, Isaías capítulo 12, versículo 1, vossa cólera se aplacou, e vós me consolastes. Na primeira leitura de hoje, é dito, 70 anos, eles vão passar no exílio, até que se completem 70 anos. Foram séculos de desobediência, de infidelidade, e eles não se corrigiram. Bom, se não se corrigiram, lá em Israel, vamos então, foi isso que nós cantamos no Salmo, às margens dos rios de Babilônia, nos sentávamos chorando com saudades de Sião. Os nossos adversários opressores nos pediam com cânticos, cantai hoje para nós algum canto de Sião. Que frustração! Às margens do Tigre, do Eufrates, lá na Mesopotâmia, atual Iraque, longe da pátria, um período de purificação, de uma longa reflexão de Israel. Viemos para cá porque desobedecemos, porque ofendemos o nosso Deus. Estamos colhendo os frutos da nossa iniquidade, da nossa desobediência. E enfim me consolastes. Assim termina o versículo 1 de Isaías 12. E assim termina a profecia da primeira leitura de hoje.
70 anos depois, surgirá um outro rei, Ciro, rei da Pérsia, por meio de quem Deus vai libertar este povo, permitir que eles voltem para a sua terra, reconstruam o seu templo, que está no país de Judá. Que o Senhor, seu Deus, esteja com ele, vai dizer um dia Ciro, e que se ponha a caminho. Ou seja, voltem para casa, porque vocês já sofreram demais. Vejam a pedagogia de Deus com o povo de Israel. Misericórdia, compaixão, recorrentemente. Depois se acende o furor de Deus. Depois o exílio. Depois é hora de voltar para casa. Quem parte, parte chorando. Quem volta, volta sorrindo. Os que semeiam entre lágrimas, ceifarão com alegria. Amados, enquanto estamos a caminho, Deus Todo-Poderoso, que tanto nos ama, não abre mão de sua misericórdia, que em certas situações da nossa vida se traduz com uma palavrinha: furor, o furor de Deus. Já comentamos a primeira leitura, já comentamos o Salmo, agora uma palavra sobre a segunda leitura de hoje. Deus é rico em misericórdia, dives em misericórdia. Só há misericórdia em Deus, ainda que Ele fique furioso. E quando esta ideia vier à nossa cabeça, lembremos-nos de Isaías capítulo 12, versículo 1. Eu vos rendo graças, Senhor, porque vos irritastes. Vossa cólera se aplacou, e vós me consolastes. 3 passos de uma única pedagogia daquele que é rico em misericórdia. E tudo o que Ele faz por nós, inclusive acender sua cólera, o seu furor contra nós, é por causa disto. Por causa do grande amor com que nos amou, diz o apóstolo Paulo. Nós que estávamos mortos por causa de nossas faltas, Ele nos deu a vida em Cristo. E é por graça que nós somos salvos. Bondade é o que subjaz na cólera de Deus contra o nosso pecado. Quando empedernidos nas nossas trevas, nas nossas iniquidades, fechamos os nossos ouvidos e o nosso coração à voz do Senhor. Por graça somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós. Isso é dom daquele que se irrita, daquele cuja cólera se aplaca, daquele que nos consola, daquele que nos renova pelo sangue precioso do seu Filho, que nos criou para as boas obras. É preciso ainda matizar a ideia de que a alegria sempre caminha com tristeza, com 2 pontuações, uma de Jesus e outra do apóstolo Paulo. Vocês já perceberam que Jesus, no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, nunca disse: bem-aventurados os que se alegram? Perceberam isso? Jesus nunca disse: felizes os que se alegram. Disse o contrário. Exatamente o contrário. Bem-aventurados os que choram. Ou, outra tradução, os aflitos. Porque eles serão consolados. Como entender esse versículo? Isaías capítulo 12, versículo 1. Leiam a Bíblia todos os dias e vocês vão entendê-la todos os dias. Dou-vos graças, ó Deus, porque vos irritastes, vossa ira se aplacou, e enfim me consolastes. Felicidade não está em sentir alegria. Felicidade está em sentir tristeza. Ah, Dom José, agora não entende mais nada. Alegria por um motivo, tristeza por outro. Bem-aventurados os que choram, os aflitos, porque serão consolados. Qual foi a única vez que Jesus pediu a alguém para chorar? Filhas de Jerusalém, não choreis por mim,
chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque se eles fazem isso com o lenho verde, o que não farão com o seco. O choro que é imprescindível para que experimentemos a indizível alegria. Quer chegar à alegria? Passe pelo choro. Quer chegar ao júbilo? Passe pelo sofrimento, que é uma bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos. Mas onde está a aflição que agrada a Deus? O apóstolo Paulo, segunda pontuação, a primeira foi de Jesus, diz numa única vez: eu me alegro pelo sofrimento de vocês. Eu me alegro pela tristeza de vocês. São Paulo não diz eu me alegro pela alegria de vocês. Não, eu me alegro pela tristeza de vocês. Ele escreveu uma carta para os cristãos de Corinto. Os cristãos de Corinto ficaram tristes, abatidos. Sabe, com a cabeça assim, como dizem os jovens, borocochô? Pensa que São Paulo ficou indignado ou com peso na consciência? Contrário. Quando ele soube que os coríntios estavam tristes pela pregação dura de São Paulo, aí vejam o que ele diz. Segundo aos Coríntios 7, de 9 a 10. Agora me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque esta tristeza vos levou à penitência. Pois fostes entristecidos segundo Deus, de modo que nenhum dano sofrestes de nossa parte. De fato, agora vem o mais importante. Bíblia na mão, por favor. A tristeza segundo Deus produz um arrependimento salutar, de que ninguém se arrepende, enquanto a tristeza do mundo produz a morte. Aqui está, portanto, na Bíblia não há incompatibilidade entre sentir alegria e sentir tristeza. Se é alegria evangélica bíblica, é por um motivo. Se é a tristeza bíblica evangélica, ela é boa. É a bem-aventurada por Jesus. Bem-aventurados os que choram. Tristeza que leva ao arrependimento. Tristeza que não é segundo o mundo. Aquela tristeza do jovem rico que disse: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Cumpra os mandamentos. Já tenho observado desde a minha juventude. Falta uma coisa: venda o que você possui, dê aos pobres e depois me siga. E ele foi embora triste, porque era possuidor de muitos bens. Essa tristeza não é segundo Deus. Mas a tristeza segundo Deus, cuja razão não está em Deus, cuja razão não está na cólera de Deus, você não pode sentir tristeza porque Deus está encolerizado por você, com você. A cólera de Deus com relação a você não é contra você, mas contra o seu pecado. Romanos capítulo 1, versículo 18. Por favor, são dois movimentos. Nunca se sinta tristeza por causa de Deus. Deus não é causa de tristeza de ninguém. A causa da sua tristeza, a boa, está dentro de você. Pequei, Senhor, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me. Meus pensamentos impuros, minha preguiça, minha negligência, minha falta de coerência, minha falta de autenticidade. Domingo letare, domingo da alegria, também domingo da tristeza, porque a primeira leitura de hoje fala do furor do Senhor, que se acende não contra nós, mas contra o nosso pecado. Isaías capítulo 12, versículo 1. Dou-vos graças, ó Deus, porque vos irritastes, vossa ira se aplacou, e enfim me consolastes. É hora de chegar ao Evangelho, porque não podemos passar a noite aqui pregando. Eu gostaria, bem que eu gostaria. Amados, agora é Jesus, que ao mesmo tempo coloca no seu discurso, no diálogo com Nicodemos, razão para a nossa alegria e razão para a nossa tristeza. A alegria pecaminosa é a alegria com o pecado. É a alegria com a frugalidade, com as coisas do mundo. É a alegria cujo objeto não está em Deus. É a alegria superficial, fingida, artificial, provocada, frugal,
efêmera e que tem um efeito colateral tremendo. Deus colocou na nossa natureza, quando não experimentamos a alegria que vem de Deus, que perdura, que é constante, Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Ela tem o mesmo efeito que o porre causa no cachaceiro, depois que ele dorme e acorda com a dor de cabeça tremenda. Alguém já viu, já teve essa experiência, já ouviu algum tranca-rua dizer, eu enchi a cara de cachaça e no outro dia está a dor de cabeça, meu Deus do céu. Pois bem, foi uma alegria frugal, passou, artificial, provocada pela pinga, pela marvada, a marvada, e no outro dia estava que não se acabava. Desidratado, precisamos tomar soro, precisamos tomar sal de frutas e assim por diante, passageira. Amados, aqui está a causa da nossa alegria. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. A causa da tua alegria está no indizível despojamento do Verbo, o amado do Pai, que aceitou assumir a nossa condição humana e se esgotar no presépio, durante uma vida pública marcada de hostilidades, de rejeição, de incompreensão, de tribulação, e morrer na cruz como um bandido para manifestar, pagar o preço do nosso resgate, que é o seu sangue precioso. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Esta é a razão da nossa alegria. O meu Salvador, que aguardo ansiosamente por celebrar o mistério de sua Páscoa, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, não veio para me condenar. Mas atenção, como já vimos a distinção entre pecado e pecador, veio condenar o pecado. E se a este eu me mantiver unido, dele não me afastar, dele não me arrepender, aí é preciso levar em conta o versículo seguinte, causa de uma profunda tristeza para nós. Jesus, que não veio para condenar, fala de pessoas que já estão condenadas. Estão condenadas não por vontade dele, mas por decisão delas. Vamos ao texto? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. A condenação é possível por decisão nossa. A precipitação no fogo do inferno é uma realidade bem concreta, a depender tão somente de nós. O que veio te condenar, não veio te forçar a aceitá-lo. O que assumiu a natureza humana e morreu na cruz, não te impedirá de pecar. Esta é a consequência que deve deixar os teus nervos em frangalhos. O medo bom, não dele, mas de ti. Rejubila-te por ele, treme por tua causa. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Operai a salvação com temor e tremor. Um R faz a diferença. Temor, T-E-M-O-R. Grande respeito a Deus. Teme-o nos teus pensamentos, palavras e atos. Tremor, com R, T-R-E-M-O-R. Treme diante de tua capacidade, diante de tua fragilidade. 1 Coríntios capítulo 10, de 12 a 13. Quem está em pé, tome cuidado para não cair. E por causa disso, trema. Esse tremor é bom. Não é tremor por causa de Deus. Não devemos ter medo de Deus, a não ser o medo de Adão. Onde estás? Ouvi teus passos no jardim e escondi-me, porque eu estou nu. Quem te disse que estavas nu? Acaso desobedeceste? Acaso transgrediste? Acaso comeste do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? Amados, quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz,
para que suas ações não sejam denunciadas. Esse é que tem medo da luz. É esse medo que não devemos ter absolutamente. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. É hora de concluir essa brevíssima homilia de 15 segundos. E eu cito Romanos capítulo 12, versículo 12. 3 posturas, 3 virtudes, 3 atitudes, que serão, se bem assumidas e retamente vividas, cruciais para vivermos esse tempo da quaresma que ainda nos resta, pois já estamos às portas da grande semana que culminará no tríduo pascal. É fácil de decorar. Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Não receemos manifestar alegria. Alegria porque temos um Deus que se irrita, cuja cólera se aplaca, que nos consola, que na plenitude dos tempos enviou seu Filho para nos salvar, um Deus que tem compaixão da nossa iniquidade, e se houver no nosso coração, para além das esporádicas e até recorrentes quedas, nos arrependermos sinceramente, alegres na esperança, receberemos o perdão. Na tribulação, tudo suportaremos com paciência, e na oração perseveraremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.